Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, capítulo 31, versículo. Quem entrar hoje nesta casa, todo-poderoso e todo-amoroso Senhor, quem entrar hoje nesta casa, que é o refúgio último da pobreza e o remédio universal das enfermidades, quem entrar, digo, a visitar-vos nela, como faz todo este concurso da piedade cristã. Com muito fundamento pode duvidar se viestes aqui por prodígio, se por enfermo. Destes o céu, destes a terra, deste-vos a vós mesmo. E quem tão prodigamente despendeu quanto era e quanto tinha? Não é muito que viesse a parar em um hospital. Quase persuadido estava eu a este pensamento. Mas o mesmo juízo dos males sempre conjecturou melhor quem presumiu os maiores males. Diz o vosso evangelista, Senhor, que a enfermidade vos trouxe a este lugar, e não a prodigalidade. Enfermo diz que estáis, e tão enfermo que a vossa mesma ciência vos promete poucas horas de vida, e que por momentos se vem chegando à última. Ciens eus qui venit horas eus. Qual seja essa enfermidade, também o declara o evangelista. Diz que é de amor, e de nosso amor, de amor incurável. De amor, do nosso amor, suis qui erant in mundo, de amor incurável e sem remédio, infine delexi eus. Este é, enfermo Senhor, e saúde de nossas almas. Este é o mal ou bem de que adoecestes. E o que vos há de tirar a vida? E por que quisera mostrar aos que me ouvem que, devendo-vos tudo pela morte, vos devem ainda mais pela enfermidade? Só falarei dela. Acomodando-me, pois, ao dia, ao lugar e ao evangelho, sobre as palavras que tomei dele. Tratarei 4 coisas e uma só: os remédios do amor e o amor sem remédio. Este será, amante divino, com licença de vosso coração, o argumento do meu discurso. Ainda não sabemos de certo se o vosso amor se distingue de vossa graça. Se não distinguem, peço-vos, ó vosso amor, sem o qual se não pode falar dele. E se são coisas distintas, por amor do mesmo amor vos peço a vossa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os remédios do amor e o amor sem remédio são as 4 coisas, e uma só. Acho que prometi falar, porque, sendo a enfermidade do amor a que tirou a vida do autor da vida, não se pode mostrar que foi o amor sem remédio, sem se dizer juntamente quais sejam os remédios do amor. Esta matéria escreveu eruditamente o Galeno do amor humano, nos livros que intitulou De Remédio Amoris, cujos aforismos, porque hão de ser convencidos, entrarão sem texto e sem nome, como quem não vem a autorizar, senão a servir. Os remédios, pois, do amor mais poderosos e eficazes que até agora tem descoberto a natureza, aprovado a experiência e receitado a arte, são estes 4: o tempo, a ausência, a ingratidão e, sobretudo, o melhorar de objeto. Todos temos nas palavras que tomei por tema, e tão expressos que não hão mister commento. Cum delexet, eis aí o tempo. Sus qui erant in mundo, eis aí a ingratidão. Ut treset, eis aí a ausência. Ex hoc mundo ad patria, eis aí a melhoria do objeto. E como se aplicarem todos estes remédios à enfermidade, todos esses defensivos ao coração, e todos estes contrários ao amor do divino amante, nem o tempo diminuiu, nem a ingratidão esfriou, nem a ausência enfraqueceu, nem a melhoria do objeto mudou um ponto. Infine, delecti eus. Estas são as 4 partes do vosso discurso. Vamos acreditando amor e desacreditando remédios. O primeiro remédio que dizíamos é o tempo.
tudo cura ao tempo. Tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo dirige, tudo acaba. Atreve-se o tempo às colunas de mármore, quanto mais aos corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que tenham durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, e quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma ao tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não tira, embota-lhe as setas, com que já não fere. Abre os olhos, com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade das coisas. Descobre os defeitos, enfastialha-lhes o gosto, e bastam que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é a causa de não amar, e o ter amado muito de amar menos. Bate por todos esses exemplos o amor de Davi. Amou Davi a Bersabé com aqueles extremos que todos sabem, e sendo o coração deste homem feito pelos moldes do coração de Deus, e de Deus tão picado de ciúmes, como ele confessa de si, Ego Deus zelotes, eu sou Deus zeloso. Coisa digníssima de grande reparo que o mesmo Deus o deixasse continuar naquele amor, sem lhe procurar o remédio, senão ao cabo de 1 ano, quando mandou reduzir pelo profeta Natã. Quando Deus sentisse que desamor de Davi, bem se vê da circunferência deste mesmo cuidado, pois ele, sendo ofendido, foi o que solicitou a reconciliação, sem esperar que Davi o procurasse. Pois se Deus queria e desejava tanto que Davi se apartasse do amor de Betsabé, porque dilatou essa diligência tanto tempo, e não lhe procurou o remédio senão no fim de 1 ano. Pois esse mesmo ano, e esse mesmo tempo, foi o primeiro remédio com que começou a curar. As outras enfermidades têm na dilatação o maior perigo. A do amor tem a mesma dilatação, o melhor remédio. Via o que só vê os corações dos homens, que enquanto duravam aqueles primeiros fervores da afeição de Davi, dificultosamente se lhe havia de arrancar do coração o amor em que estava tão empenhado. Pois deixasse a cura ao tempo, que ele pouco a pouco o irá dispondo. E assim foi. Ao princípio não reparava Davi no que devia ao vassalo, nem no que se devia a si, nem no que devia a Deus. Matava homens, perdia exércitos, não fazia caso da fama nem da consciência, que tanta violência trazia aquele brado incêndio em seus princípios. Mas foi andando um dia e outro dia, foi passando uma semana e outra semana, foi continuando um mês e outro mês. E quando já chegou ao fim do ano, em que estado estava o amor de Davi? Estava a chaga tão disposta, o coração tão moderado e o calor tão remetido, que bastou uma só palavra do profeta para sarar de todo. O que era desejo se trocou subitamente em dor. O que era cegueira, em luz. O que era gosto, em lágrimas. E o que era amor, em arrependimento. E se tanto pode 1 ano, quanto farão os muitos? Estes são os poderes do tempo sobre o amor. Mas sobre qual amor? Sobre o amor humano, que é fraco. Sobre o amor humano, que é inconstante. Sobre o amor humano, que não se governa por razão, senão por apetite. Sobre o amor humano, que, ainda quando parece mais fino, é grosseiro e imperfeito. O amor a quem remediou e pôde curar o tempo. Bem poderá ser que fosse doença, mas não é amor. O amor perfeito, e que só merece o nome de amor, vive imortal sob a esfera da mudança. E não chegam lá as jurisdições do tempo. Nem os anos o diminuem, nem os séculos o enfraquecem, nem as eternidades a cansam. Omni tempore dirigit, qui amicus est. Aquele que é amigo é-o em todo tempo. Provérbios. Disse nos seus provérbios o Salomão da Lei Velha. E o Salomão da Nova, Santo Agostinho, comentando o mesmo texto, penetrou a fundo dele com essa admirável sentença.
manifeste declarans amicitiam aeternam est, si vera est, si autem desierit nunquam vera fuit. Quis nos declarar Salomão, diz Agostinho, que o amor que é verdadeiro tem a obrigação de ser eterno, porque se algum tempo deixou de ser, nunca foi amor. Si autem desierit nunquam vera fuit. Notável dizer, em todas as outras coisas, o deixar de ser é sinal de que já foram. No amor, o deixar de ser é sinal de que nunca ter sido. Deixou de ser, pois nunca foi. Deixasse de amar, pois nunca amastes. O amor que não é de todo tempo, e de todos os tempos, não é amor. Nem foi, porque se chegou ao ter fim. Nunca teve princípio. É como a eternidade, que se, por impossível, tivera fim, não teria sido eternidade. Declarans amicitiam aeterna est, si vera est. Tão isento da jurisdição do tempo é o verdadeiro amor. Porém, o tal amor, onde se achará? Só em vós, fênix divino, só em vós. Isso quer dizer, cum delexit, como tivesse amado. E quando, ou desde quando? Primeiramente, desde o princípio sem princípio da eternidade. Porque desde então começou o Verbo eterno a amar os homens, ou desde então os amou sem começar, como ele mesmo disse, et deliciae mei esse cum filis hominum, achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. E um amor que teve as raízes na eternidade. Veja como podia achar remédio no tempo? O tempo começou com a criação do mundo, porque antes do mundo não havia tempo. E este tempo em Cristo divide-se em duas partes. O tempo em que amou desde o princípio do mundo, com a vontade divina, e o tempo em que amou desde o princípio da vida, com a vontade divina e humana. Desde o princípio da vida passaram 34 anos. Desde o princípio do mundo passaram mais de 4.000. E de tantos anos e tantos séculos de amor, nenhum poder teve sobre ele o tempo. Ó, amor só verdadeiro. Ó, amor só constante. Ó, amor só amor. Que não desfez, que não acabou a continuação pertinaz de tantos anos, quantos correram desde o princípio do mundo até o fim da vida de Cristo. Que cidade tão forte que não arruinasse, que mármore que não gastasse, que bronze que não consumisse, todas as coisas humanas, então cumprida a continuação, acabou o tempo. E o que é mais, até a memória delas, só o amor de Jesus. Apesar dos anos e dos séculos, sempre inteiro, sem diminuição, sempre firme, sempre perseverante, sempre o mesmo, porque, assim como tinha amado no princípio, com delexet, assim amou. E com a mesma intenção no fim, infine delexit. Tão fora esteve o tempo. Veja o que eu digo. Tão fora esteve o tempo de poder diminuir o amor de Cristo, que antes o amor de Cristo diminuiu o tempo. No mesmo texto do nosso Evangelho temos: Fiens Deus qui venit ora eus, ut treseat ex hoc mundo ad patre. Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo ao Padre, isto disse o evangelista, falando dos mistérios da última ceia, em que Cristo, com o maior prodígio de sua humildade e com o maior milagre da sua onipotência, manifestou aos homens qual era o extremo com que os amava. Mas a hora em que o Senhor passou deste mundo ao Padre não foi nesse dia, senão no dia da sua ascensão, 42 dias depois deste. Pois, se ainda lhe restavam a Cristo 42 dias para estar no mundo antes de subir ao Padre, como diz o evangelista, que já é chegada a hora, qui venit ora eus, eram tantos dias, e era uma só hora? Sim, porque todos esses dias em que o Senhor se havia de deter no mundo, eram dias de estar com seus amados, com delexit seus. E ainda que pela medida do tempo eram muitos dias, pela conta do seu amor, era uma só hora. Ora eus. Notai muito agora o computo destes mesmos dias, e reparai no que nunca reparastes. Desde a hora da ceia até a última hora em que Cristo subiu ao céu, passaram-se pontualmente 1000 horas, sem faltar nem sobejar uma só.
E todos estes dias, que medidos pela roda dos tempos, faziam cabalmente 1000 horas contadas pelo relógio do amor que Cristo tinha no peito em uma só hora. Por isso se chama hora Deus, hora sua, porque para o mundo e para o tempo era 1000 horas, e para Cristo e para o seu amor era uma. E se o amor de Cristo de 1000 horas fazia uma só hora, veja quão certo é que eu dizia que em vez de o tempo diminuir o amor diminuía o tempo. De Jacó dizia a Escritura que, sendo 7 os anos que serviu por Raquel, lhe pareciam poucos dias, porque era grande o amor com que a amava. Videbantur ili pauci dies pre amores magnitudine. Não seria Jacó tão celebrada a figura de Cristo se também o seu amor não tivesse a propriedade de diminuir o tempo. Mas essa mesma diminuição é necessário advertir que os anos que a Jacó lhe pareciam poucos dias não foram só 7, senão muitos mais, e muito maiores. Assim como o gosto faz os dias breves, assim o trabalho faz os anos longos. Assim o trabalho os faz longos. A Abraão disse Deus que seus descendentes serviriam aos egípcios 400 anos, sendo que serviriam 100 anos somente, porque o trabalho dobra e redobra o tempo. E 100 anos de servir são 400 anos de padecer. Do mesmo modo se hão de contar os anos de Jacó. Jacó serviu com tanto trabalho, de dia e de noite, como ele bem encareceu a Labão, não sendo os enganos e trapaças do mesmo Labão a menor parte de seu grande trabalho. Logo, assim como o amor de Jacó diminuía os anos por uma parte, assim o trabalho os acrescentava por outra. E concorrendo juntamente o amor a diminuir e o trabalho a acrescentar os mesmos anos, já que eles, se não multiplicassem, tanto que fossem 3 vezes dobrados, ao menos haviam de ficar inteiros. Como podia logo ser que a Jacó lhe não parecessem anos, senão dias, e esses poucos? Não há dúvida que esta mesma que parece implicação é o maior encarecimento de amor de Jacó. O tempo fazia os anos, o trabalho multiplicava o tempo. Mas o amor de Jacó, maior que o trabalho e maior que o tempo, não só diminuía os anos que fazia o tempo, senão também que os multiplicava o trabalho. Com o gosto de servir diminuía o amor, os anos, com o gosto de padecer diminuía os outros. E por isso, ainda que fossem anos sobre anos, e muitos sobre muitos, todos eles lhe pareciam dias, e poucos dias. Videbantur ili pauci dies. Muito estimara eu que esses dias do amor de Jacó, que a Sagrada Escritura chama poucos, nos dissesse também a mesma Escritura quantos eram, ou quantos seriam. Mas dado impossivelmente que cada ano lhe parecesse um só dia, ainda o amor do figurado excedesse infinitamente ao da figura, e o de Jesus ao de Jacó. No tempo que diminuiu o amor de Cristo, entra também o tempo de sua paixão. E se o trabalho acrescenta e multiplica o tempo à medida do que se padece, quem poderá medir nesse caso o tempo com o trabalho e a duração do que o Senhor padecia com o excesso do que padeceu? Padeceu Cristo em sua paixão, como provam todos os teólogos com Santo Tomás. Mais do que padeceram, nem hão de padecer todos os homens, desde o princípio até o fim do mundo. Os tormentos em si mesmo eram acerbíssimos, e faziam-os incomparavelmente maiores a delicadeza do sujeito, a viveza da apreensão, a tristeza suma, bastante ela só a tirar a vida, e, sobretudo, o conhecimento compreensível da injúria infinita cometida contra Deus naquele e em todos os pecados do gênero humano. E quantos séculos de padecer vos parece que caberiam naquelas compridíssimas horas? Foram cumpridas, que bastou a duração delas para satisfazer pela eternidade das penas do inferno, que com a mesma duração se pagavam. E que, sendo tão cumpridas e tão eternas aquelas horas, as reduzisse o amor de Cristo a uma só hora, horas e eus, ó amor verdadeiramente imenso, que as outras horas e dias parecessem ao amorosíssimo Senhor muito breves, não é tão grande maravilha, porque eram horas de estar com os que tanto amava. Mas que também as da paixão, sendo de tão excessivas penas, as abreviasse igualmente o seu amor? Sim, e pela mesma causa. As outras eram breves, porque eram horas de estar conosco, e estas eram também breves, porque eram horas de padecer por nós. Não sofreu o amor que pudesse menos contra o tempo, o gosto da paciência,
que o da presença. Por isso diminuiu igualmente as horas tanto o gosto do padecer pelos homens como o gosto de estar com eles. Uma e outra coisa compreendeu e declarou São Paulo em uma só palavra, quando disse, falando da morte de Cristo: Ut pro omnibus gustaret mortem. Não diz que padeceu o Senhor a morte por todos, senão que a gostou. Ut gustaret. Essa palavra gustaret quer dizer gostar e provar. E por isso, diz com grande energia que Cristo gostou a morte, porque o gosto com que a padeceu e a abreviou de tal sorte, como se somente a provara. Excelentemente, Santo Anselmo, comentando as mesmas palavras, ut gustaret destum horariam et non locum, quasi te alit quid gustando transiret. Quer dizer o apóstolo, diz Anselmo, que padeceu o Senhor a morte com tanto gosto, como se não padecera toda, que somente a tocara e passara por ela. Quasi te aliquid gustando transiret. E por isso, sendo de tantas horas e tão longas, lhe pareceu uma só hora. Horariam et non locum. Notai o novo adjetivo horariam, formado sem dúvida do hora eus de São João. E veja que remédio podia ser o tempo para curar o nosso divino enfermo, se a força do seu mal, ou do seu e do nosso bem, era tão forte e tão aguda que, em vez de o tempo diminuir o amor foi o que diminuiu o tempo. Cum delexit. O segundo remédio do amor é a ausência. Muitas enfermidades se curam só com a mudança do ar, o amor com a da terra. E o amor como a lua, que vende terra em meio, dai-o por eclipsado. A sepultura chamou Davi discretamente terra do esquecimento, terra obliviones. Que terra há de que não seja a terra do esquecimento, se vós passastes a outra terra? Que os mortos são tão esquecidos, havendo tão pouca terra entre eles e os vivos, que podem separar, e que se pode esperar dos ausentes? Se 4 palmos de terra causam tais efeitos, tantas léguas que farão? Em os longes, passando de tiro de seta, não chegam lá as forças do amor. Seguiu Pedro a Cristo de longe, e deste longe que se seguiu, que aquele que na presença o defendia com a espada, na ausência o negou e jurou contra ele. Os filósofos definiram a morte pela ausência. Mors est absentia anime a corpore. E a ausência também se há de definir pela morte, pois que seja uma morte que mais vezes se ressuscita. Vede-me nos efeitos naturais de um e de outro. Os 2 primeiros efeitos da morte são dividir e esfriar. Morreu um homem, apartou-se a alma do corpo. Se o apalpardes, logo achareis algumas relíquias de calor. Se tomastes daí a um pouco, tocastes um cadáver frio, uma estátua de relevo. Estes mesmos efeitos ou poderes têm a vice-morte, a ausência. Despediram-se com grandes demonstrações de afetos que muitos se amavam. Apartaram-se, enfim. E se tomardes logo o pulso ao mais enternecido, achareis que palpitam no coração as saudades, que arrebentam nos olhos as lágrimas, que saem da boca alguns suspiros, que são as últimas respirações do amor. Mas, se tomardes depois deste ofício de corpo presente, que achareis? Os olhos enxutos, a boca muda, o coração sossegado. Tudo esquecimento, tudo frieza. Eis a ausência o seu ofício, como a morte, apartou, e depois de apartar, esfriou. Ouvi o maior exemplo que pôde haver dessa verdade. Foi a Madalena ao sepulcro de Cristo, na madrugada da ressurreição. Olhou, não achou o sagrado corpo. Tornou a olhar, persistiu, chorou. E qual cuidais que era a causa de todas essas diligências tão solícitas? Diz com notável pensamento Orígenes, que não era tanto pelo que Madalena amava Cristo, quanto pelo que temia de si. Sabia Madalena, como experimentada, que a ausência tem os efeitos da morte, apartar e depois esfriar. E como se via apartado do seu amado, que é o primeiro efeito que temia que se lhe esfriasse o amor no coração, que é o segundo, mutuabat, de amor magistre sui peccatore suo frigesceret. Pois o amor de Madalena, tão forte, tão animoso, tão constante, tão ardente,
o amor da Madalena, canonizado de grande, engrandecido de muito, quonion delexit multum, tão pouco fiava de si mesmo, que temesse esfriar-se. Sim, tais são os poderes da ausência contra os mais qualificados amor. E como o coração se aquenta pelos olhos, por isso procurava com tanta diligência achar o corpo de seu Senhor, para que, com a sua vista, se tornasse a aquentar o amor, ou se não esfriasse-se nela. Se corporis eus non invenet quod viso recalescent. Estes costumam ser os efeitos da ausência ainda nos corações mais finos, qual era o de Madalena, coração humano, enfim. Porém, no coração de Cristo, amor humano e divino juntamente, ainda como humano se aparta, como divino não se esfria. O fogo pode se apartar, mas não se pode esfriar. Ao perto e ao longe, ou presente ou ausente, sempre arde igualmente, porque sempre é fogo. Poderá ser tão distante a ausência que atire da vista, mas nenhuma tão poderosa que lhe mude a natureza. Tal o amor de Cristo, diz São Bernardo, qui nunquam et nesquam potuit non amare, qui amor est. Assim como o amor de Cristo não podia deixar de amar em nenhum tempo, porque é eterno, assim não pode deixar de amar em nenhum lugar ou distância, porque é amor. O amor não é a união de lugares, senão de vontades. Se for a união de lugares, pudera desfazer a distância. Mas como é a união de vontades, não pode esfriar a ausência. A ausência mais distante que se pode imaginar é a que hoje fez Cristo. Ut treserte et ex hoc ad patrem. A ausência deste para o outro mundo. Todas as outras ausências, por mais distantes que sejam, sempre se fazem dentro do mesmo elemento, de uma parte da terra para outra. A ausência de Cristo era tão distante que excedia a esfera de todos os elementos e passava da terra até o céu. Mas com a distância e a ausência serem tão excessivas, pôde a distância apartar os corpos, mas não pôde dividir os corações. Pôde a ausência impedir a vista, mas não pôde esfriar o amor. Tão longe esteve a ausência, com os seus longes de ser remédio para o amor de Cristo, e tão longe de causar os seus efeitos, que antes produziu os contrários. Os efeitos da ausência, como vimos, são dividir e esfriar. E a ausência de Cristo, em vez de dividir, uniu. Em vez de esfriar, acendeu. Em vez de dividir, uniu as pessoas, e em vez de esfriar, acendeu o amor. Quando São Paulo, antes de ser santo, nem Paulo, caminhava furioso para Damasco, as vozes com que Cristo derrubou e converteu foram: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sucedeu este grande caso no ano 20 do imperador Tibério, 2 anos depois da subida de Cristo ao céu. Pois se Cristo estava no céu, pergunta Santo Agostinho, se estava no céu, onde não podiam chegar as fúrias de Saulo, nem os poderes das provisões que levava da sinagoga, como se queixa o mesmo Cristo de que Saulo perseguia? Se disser que perseguia seus discípulos, isso é o que refere o texto. Saulus autem advic spirit minarum, et caedist in discípulos Domini. Mas dizer que Saulo, ao qual estava na terra, perseguia a ele, estando no céu? Sim, responde o mesmo Santo Agostinho, porque ainda que o Senhor estava tão distante dos discípulos, quando vai do céu à terra, estava contudo tão unido com eles, que os não distinguia de si. Se os distinguira de si, dissera, por que persegue os meus discípulos? Mas porque os não distinguia de sua própria pessoa, por isso disse, por que me persegues a mim? Quid me persequeres? Bem se encaminhava este texto a concluir o que eu pretendo provar. Se não tiver contra si uma grande réplica. Quando no horto vieram prender Cristo os ministros dos príncipes e dos sacerdotes, e disseram que buscavam Jesus Nazareno, apontando o Senhor para os discípulos que o acompanhavam, disse, Si ergo me quirestes, sinete os abili. Se me buscai a mim, deixai ir a estes. Agora entra o meu reparo. Pois se Cristo no horto faz tão grande distinção de si aos seus discípulos, quando está no céu, por que não se distingue deles? Porque no horto estava ainda presente, no céu já estava ausente. E o primeiro efeito que causou a ausência em Cristo foi uni-lo, mais com os mesmos de quem se ausentara. Quando estava presente Cristo, os discípulos eram eu e estes. Si me queres, sine os aberi. Porém, depois que esteve ausente, já não havia eu e estes, senão eu. Já não havia
Por que me persegues a eles, senão a mim? Quid me persequires? E se a ausência com efeito tão contrário a si mesmo, em vez de dividir, uniu as pessoas, também em vez de esfriar, acendeu o amor. Depois da ceia, desse dia, despediu-se o Divino Mestre amorosamente dos discípulos e, vendo-os tristes por sua partida, consolou-os com essas palavras: Expedit vobis ut ego vande, sueni non abiero, paractus non vienet ad vos, se autem abiero, mitem eum ad vos. Discípulos meus, não vos desconsoles da minha partida, ausento-me de vós, mas adverte que a vós vos convém e importa muito esta mesma ausência. Porque se eu não for para o céu, não virá o Espírito Santo. Porém, se for como vou, eu vos mandarei de lá. Todos os teólogos concordam, e é sem dúvida que tanto podia vir o Espírito Santo ausentando-se Cristo da terra, como não se ausentando. Consequência tem logo a ver de vir de se Cristo se ausentasse e fosse para o céu, e não haver de vir se não ausentasse? Ninguém ignora que o Espírito Santo, essencialmente, é amor. Mas em que amor se viu jamais tal consequência? Isso é o amor quando se vai o amante? Esta é a consequência ordinária do que cá chamamos amor. Mas haver-se de ir o amante para que venha o amor, e não haver de vir o amor se não se for e se não se ausentar o amante? Só na ausência e no amor de Cristo se acha tal consequência. Assim prometeu o Senhor. E assim o cumpriu. Partiu-se, foi para o céu, e dentro de poucos dias, ficando lá a pessoa do amante, veio cá em pessoa o seu amor. Mas como veio? Não menos intenso, não menos ardente, não menos abrasado em forma de fogo. Bem dizia eu logo que, em vez da ausência lhe esfria o amor, o havia de acender mais. Em vez da ausência lhe esfriar o amor, o havia de acender mais. O mesmo Cristo tinha já dito muito tempo antes, falava deste fogo de seu amor, e disse que ele viera por fogo à terra, e que nenhuma coisa mais desejada senão que se acendesse. Ignem venit mittere in terra, et quid volum, nisi uti accendatur. Pois se o Senhor desejava tanto que o fogo de seu amor se acendesse na terra, por que o não acendeu enquanto estava nela? Porque a propriedade maravilhosa deste fogo divino aguardar pela ausência para acender. As mesmas palavras, se bem se consideram, o dizem. Ignem venit mittere in terra. Não diz que veio para trazer o fogo à terra, senão para o mandar. Logo o sinal era que se havia de ausentar primeiro, e tornar para o céu, onde o mandasse. E isto é o que disse aos discípulos em próprios termos. Se autem abiero mitem eum ad vos. Se eu me ausentar de vós, então vos mandarei o fogo do meu amor, e o meu amor em fogo, para que vejais quanto vos convém esta minha ausência, e para que não receeis que ela, como costuma, me haja de esfriar o amor, porque antes o há de entender e acender mais. O amor de Madalena, que ainda era imperfeito, buscava o remédio da vista para não se esfriar. Quod vido recalesceret. Porém, o amor perfeitíssimo, qual era o do coração de Cristo, não depende do ver para amar. Antes, quando a ausência e a distância lhe impedem a vista, então se reconcentra e arde mais. Os olhos são as frestas do coração, por onde respira, e daqui vem que o coração na presença, em que tem abertos os olhos, por eles evapora e exala os afetos. Porém, na ausência, em que os tem tapados pela distância, que lhes sucede? Assim como o vaso sob o fogo, que tapado e não tendo por onde respirar, concebe maior calor e o reconcentra todo em si, e talvez rebenta, assim o coração ausente, faltando-lhe a respiração da vista, e não tendo por onde dar saída ao incêndio, recolhe-se dentro de si toda a força e ímpeto do amor, ao qual cresce naturalmente, e se acende e adelgaça, de sorte que, não cabendo no mesmo coração, rebenta em maiores e mais extraordinários efeitos. Tudo o que acabo de dizer é filosofia não minha, senão do mesmo Cristo. E nesta mesma hora, declarando aos mesmos discípulos quais haviam de ser os efeitos da sua ausência. Na presença de seu soberano mestre, obravam os discípulos aquelas prodigiosas maravilhas, com que assombravam
o mundo. E cuidavam agora entristecidos, que com a ausência do sol ficaram destituídos de todas as suas influências. Mas não há de ser assim, diz o Senhor. Cada um de vós não só há de fazer as mesmas obras que dantes fazia, nem só tão grandes como as minhas, senão ainda maiores. E isto não por outra razão, senão porque me ausento. Operat quae ego faccio, et ipsi facit, et majora orum facit, qui ego ad patrem vado. Esta última cláusula, qui ego ad patrem vado, é digna de sumo reparo. De maneira, Senhor, que porque ides para o Padre e porque vos ausentais de vossos discípulos, por isso hão eles de fazer maiores obras que as suas e maiores também que as vossas? Porventura veis de ser mais poderoso no céu do que eres aqui na terra? Não, responde o Divino Amante. Não hão de experimentar essa diferença, meus discípulos, porque lá hajam de ser maiores as jurisdições do meu poder, senão porque hão de ser maiores os efeitos do meu amor. Porque me vou, qui ad vado. Por isso hão de ver o que pode comigo a ausência. E porque vou para tão longe ad patrem, por isso hão de ver o que obram em mim as distâncias. Os longes só hão de servir para de mais os favorecer, de mais os honrar, de mais os estimar, porque o meu amor todo é estimação, e o preço da estimação são os longes. Procu et de ultimissis finibus presicium eus. Com razão chamei sol a Cristo nesta ocasião. O profeta chamou-lhe sol da justiça, e chamou-lhe sol da ausência. Quando a lua se mostra oposta ao sol no seu ocaso, então está maior e mais cheia, e faz em sua ausência outro novo dia. Mas de onde lhe vem a lua estas enchentes de luz e de resplendores? Sabe discretamente, Apuleu diz, quanto longues habite in sole, tanto largius illuminatur. Para incremento, itineres et luminis. Quando a lua está mais longe do sol, então se vê mais alumiada. Porque tão longe estão os longes do sol de lhe diminuir a luz, que antes a medida da distância lhe as comunica maiores. E se esses são os efeitos, os primores do sol, quanto se ausenta, quais serão os daquele Senhor que criou o sol? Já ele o tinha dito de si pelo profeta Jeremias, Utasne Deus, vecino egon sum, et não Deus de longe. Mudais que eu sou, que eu só sou Deus de perto, e não Deus de longe? Enganai-vos, de perto sou Deus e de longe Deus. Antes do modo que pode ser. Mas Deus ainda de longe do que de perto, porque de perto mostro a minha presença, de longe a minha imensidade. Então, tal o amor de nosso Deus, ou nosso Deus do amor. Aparta-se e ausenta-se de nós nessa hora. O Tetresiat. A distância é tão grande quando vai da terra ao céu, exoca o mundo ad patrem. Mas as gages da sua presença não se diminuem, antes cresce para incremento et teneres et luminis, porque quando são mais remotas as distâncias da sua ausência, tanto são maiores e mais imensos os afetos e efeitos do seu amor. O Tetresiat exoca o mundo infine telexi eus. O terceiro remédio do amor é a ingratidão. Assim como os remédios mais eficazes são ordinariamente os mais violentos, assim a ingratidão é o remédio mais sensitivo do amor, e juntamente o mais efetivo. A virtude que lhe dá tamanha eficácia de se eu bem o considero, é ter este remédio de sua parte a razão. Diminuir o amor no tempo, esfriar o amor na ausência, é sem razão de que todos se queixam. Mas que a ingratidão mude o amor e converta em aborrecimento, a mesma razão o prova. O persuade e parece que o manda. Que sentença mais justa que privar do amor a um ingrato? O tempo é a natureza, a ausência pode ser força, a ingratidão sempre é delito. Se ponderarmos os efeitos de cada um destes contrários, acharemos que a ingratidão é o mais forte. O tempo tira o amor à novidade, a ausência tira a comunicação, a ingratidão tira-lhe o motivo. De sorte que o amigo, por ser antigo, ou por estar ausente, não perde o merecimento de ser amado. Se deixamos de amar, não é culpa sua.
em justiça nossa. Porém, se for ingrato, não só ficou indigno do mais tíbio amor, mas merecedor de todo o ódio. Finalmente, o tempo e a ausência combatem o amor pela memória, a ingratidão pelo entendimento e pela vontade. E ferido o amor no cérebro e ferido no coração, como pode viver? O exemplo que temos para justificar esta razão ainda é maior que os passados. O primeiro ingrato depois de Adão foi Caim. Ingrato a Deus, ingrato aos pais, ingrato ao irmão e a toda a natureza ingrato. Matou Abel e, morto ele, parece que ficava segura a ingratidão de ter a correspondência que merecia no coração ofendido. Mas veja o que diz Deus ao mesmo Caim. Vox sanguinis fratres tuis clamate ad me de terra. A voz do sangue do teu irmão desde a terra, onde o derramaste, está clamando a mim e pedindo vingança. Notável caso. 3 razões acho em Abel que desafinam muito nos meus ouvidos essas suas vozes. Ser irmão, ser santo e ser morto. Se era morto, como brada? Onde está a insensibilidade da morte? Se era santo, como não perdoa? Onde está o sofrimento da virtude? Se era irmão, como pede vingança? Onde está o afeto da natureza? Aqui vereis quão poderosa é a ingratidão, para trocar em aborrecimento ainda o mais bem fundado amor. Aonde achará o amor o ingrato, se nem em um irmão achou piedade, nem em um santo perdão, nem em um morto silêncio? É tão justa e tão certa a paga da ingratidão ao aborrecimento, que porque houve um ingrato homicida, houve logo um aborrecimento ressuscitado. E se a ingratidão ressuscita o aborrecimento até nos mortos, como achará amor nos vivos? A natureza e a arte curam contrários com contrários. Sendo, pois, a ingratidão o maior contrário do amor, quem duvida que este terceiro remédio seria também o último, e o mais presente e eficaz, ou para extinguir de todo, ou quanto menos para mitigar o amor de Cristo? Assim o ensinam os aforismos da arte, assim o confirmam as experiências da natureza, mas não foi assim. É a ingratidão com o amor, como o vento com o fogo. Se o fogo é pequeno, apaga o vento. Se é grande, acende-o mais. Mais ofendido foi Cristo que Abel. Maiores ingratidões usaram com ele os homens que a de Caim. Mas nenhuma, nem todas juntas foram bastante para lhe remitirem um ponto ao amor, nem vivo nem morto. Cum delexis suas qui erant in mundo, infine delexis eus. Aquelas palavras qui erant in mundo, os seus estavam no mundo, parecem supérfluas, e que antes limitam do que encarecem o amor. Cristo, Senhor e Redentor nosso, como Senhor e Redentor de todos os homens, não só amou aos que estavam no mundo, senão também aos que não estavam. Não só amou os presentes, senão os passados, os futuros, porque por todos os que eram, foram e haviam de ser, deu o preço de seu sangue. Fez, porém, expressa menção, o evangelista, só dos presentes e dos que estavam no mundo, suis qui erant in mundo, porque esses foram os mais ingratos. Os futuros ainda não eram, os passados, pela maior parte, não conheceram a Cristo. Os presentes conheceram-no, ouviram sua doutrina, viram seus milagres, receberam seus benefícios, e como lhe pagaram? Deixando, negando, vendendo, crucificando. Pode haver correspondências mais desiguais, mais contrárias, mais ingratas? Não pode. Mas não podendo as ingratidões ser maiores, se tiveram tão pouco poder contra o amor de Cristo que, assim como dissemos dos outros remédios, em vez de as ingratidões o diminuírem, o acrescentaram. E em vez de serem remédio para aborrecer, foram motivo para mais amar. Quando os filhos de Israel caminhavam pelo deserto para a terra da promissão, acompanhavam-os milagrosamente uma penha, da qual saíam ribeiras de água também sucessiva, com que o povo matava a sede. Falava deste milagre em São Paulo e diz assim: Bibebant de consequente eus Petra autem era Christus. Bebiam da pedra que o seguiam, e esta pedra era Cristo. Se fora no passo em que estamos,
Não era muito que Cristo se convertesse em pedra, porque não há coisa de que tanto seque e endureça como a ingratidão. Mas que achou São Paulo nesta pedra milagrosa para dizer que era Cristo? O mesmo texto que conta a história nulo dirá. Percussiens virga bis silicem egresse sunt aquae largissime. Aquela pedra era pederneira, silicem. Feriu a Moisés 2 vezes com a vara, percussissem virga bis silicem. E o que a pedra ferida brotou de si foi grande cópia de água. Egresse sunt aquae largissime. Daqui tirou a sua consequência o apóstolo. O natural da pederneira, quando lhe dão golpes, é lançar de si faíscas de fogo. E pedra, disse São Paulo, que ferida uma e outra vez, em vez de responder com fogo, se desfez em água. Esta pedra não era pedra, era Cristo. Petra autem era Christus. Ponhamos-nos agora com o pensamento no cenáculo de Jerusalém, e veremos este mesmo milagre, não só repetido, mas verificado. 2 golpes deram hoje naquela pedra divina, com 2 golpes feriram hoje o coração de Cristo, 2 homens, de quem ele devera esperar, e a quem merecia bem diferente tratamento. Um golpe lhe deu Judas, que o vendeu. Outro golpe lhe deu Pedro, que o negou. E o que aconteceu? Milagre de amor verdadeiramente divino. Em lugar de sair pedra de fogo, saiu água. Egresse sunt água largissima. Em lugar de sair fogo, castigo próprio de infiéis, com que os abrasasse, o que saiu foi água, com que, por suas próprias mãos, lhe lavou os pés. Missit aquam pevin, et capit, lavare pedes discipulorum. Notai agora, e notai muito, que lavando o Senhor os pés a todos os discípulos, só de Judas e de Pedro faz menção neste ato do evangelista. De Judas, com diabolos, e eu messessit in cor, utitareter e eu, Judas, sujeito in crana, et ponit vestimenta sua. De Pedro, missit aquam in pevin, et capite lavare pedes discipulorum, venit ergo ad Simon Petrum. Pois, Senhor, vós que tudo sabeis e estáis vendo, vós os pés de Judas, vós os pés de Pedro. Não são os pés de Pedro aqueles pés covardes que vos hão de seguir de longe? Não são os pés de Pedro aqueles pés desleais que o hão de levar ao passo, aonde vos há de negar 3 vezes? Os pés de Judas não são aqueles pés infiéis que deste mesmo lugar onde partir e vender-vos? Os pés de Judas não são aqueles pés traidores que hão de guiar vossos inimigos e vos prender no horto? Pois diante de pés tão indignos estáis vós prostrados de joelhos? Esses pés lavais com as vossas próprias mãos e com a água que sobre a água estão derramando os vossos olhos. Sim, que não foreis vós, Deus e Senhor meu, quem sois, nem o vosso amor for amor, nem fora vosso, se puderam mudar ingratidões ou diminuir agravos. Porque nesses 2 homens andou a gratidão mais refinada. Por isso, com ele se mostra o vosso amor mais fino. E não só mais fino no ato do lavatório dos pés, que foi comum a todos os discípulos, senão mais fino também nos favores particulares, com que a estes 2 mais ingratos singularizou entre todos os vossos amor. Se bem repararmos, antes e depois da morte de Cristo, acharemos que o mais favorecido na ceia foi Judas, e o mais favorecido na ressurreição foi Pedro. Na ceia todos os discípulos comeram igualmente, e só Judas fez o Senhor um mimo particular. Et cum intinctit panem dedit Juda. Na ressurreição a todos igualmente mandou a nova, e só Pedro nomeou em particular. Decit discípulos Deus et Pedro. E por que só a Judas e só a Pedro esses favores particulares? Por que só a Judas e só a Pedro tiveram particularidade na ingratidão? Na ceia o que mais ofendeu a Cristo foi Judas, na paixão o que mais ofendeu foi Pedro. E como o amor de Cristo, das maiores ingratidões, faz motivos de mais amar, foram estes 2 os mais favorecidos, porque foram estes 2 os mais ingratos. Se o amor de Cristo fora como o nosso, haviam de ser as ingratidões motivos de aborrecer. Mas como seu amor era o seu, foram incentivos de mais amar, e razões sobre toda razão, de mais bem fazer. Ora, eu buscando a causa desses contrários efeitos, que todos creio desejam saber, e filosofando sobre a diferença deles,
acho que toda procedia da qualidade singular do coração de Cristo. Era tal a qualidade daquele soberaníssimo coração, que metidas nele as ingratidões dos homens, instaladas com o fogo do seu amor, vestilados das mesmas ingratidões vinham a ser favores e benefícios. O mesmo Cristo se queixava por boca de Davi, de que, semeando benefícios nos corações dos homens, de grandes benefícios colhia as maiores ingratidões. Porém, o seu amor, que é o que agora digo, estilando essas mesmas ingratidões dentro do coração, de grandíssimas ingratidões, tirava maiores benefícios. Já vimos os exemplos de Cristo vivo e de Cristo ressuscitado. Vejamos-no agora, com maior assombro, no de Cristo morto. Morto o Redentor na cruz, abriram-lhe com uma lança o peito e saiu dele sangue e água. Exavit sanguis et aqua. Mas que sangue foi este em um corpo que o tinha derramado todo? E que água de um morto a sede? Nem a água nem o sangue eram o que tinham sido. São Cirilo, Jurosilimitano, diz que o sangue fora o sangue que tomaram sobre si os que procuraram a morte do Senhor. Sangue Deus super nosso. E que a água fora a água com que Pilatos lavou as mãos quando condenou e o entregou à morte. Aqua lavate manius coram populo. As palavras dos santos são breves, mas expressas. Erant aque duum delatere iudicante aqua clamantibus vero sanguis. E como essa injustiça foi tão ímpia e bárbara, e a ingratidão tão desumana e tão atroz, não é muito que o Senhor a sentisse como a merecia, e que, ao modo de que se diz da água do dilúvio, tactus dolore e cortes intrixos, a mesma água e o mesmo sangue lhe chegaram ao coração, e se conservaram nele até a morte. Isto é o que tinham sido aquele sangue e aquela água, quando entraram no coração de Cristo. E quando saíram, o que foram? Tertuliano, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, e o comum sentir dos padres concordam em que o sangue era o sacramento da Eucaristia, e a água o sacramento do batismo, dos quais se formou a Igreja, saindo do lado de Cristo como Eva do lado de Adão. Deixe as autoridades, porque são mais sabidas. Pois se este sangue e esta água, quando entraram no coração de Cristo, foram os dois instrumentos de sua morte, como agora, quando saem do mesmo coração, são os dois elementos de nossa vida? Porque esta é a qualidade soberana do coração de Cristo. E assim se mudam e trocam nele as ingratidões dos homens. Os agravos se trocam em benefícios, as injustiças em misericórdias, os sacrilégios em sacramentos, e o consumado da ingratidão no destilado do amor. Contumelia invertitu, disse Teofilato. Mas qual foi o motivo que teve o mesmo amor para sair com este prodígio? Foi porventura a fé do centurião, que reconheceu a divindade do crucificado, confessou publicamente que era o Filho de Deus. Vere filius Dei eret est. Foi porventura a contrição e a penitência dos que tornavam do Calvário para Jerusalém, batendo nos peitos, percutientes pectora sua revertebantur? Não. O motivo que tomou o amor para converter nos dois maiores benefícios, as duas maiores ingratidões, foi outra ingratidão maior de que todas. A maior de todas as ingratidões que os homens usaram com Cristo é, sem controvérsia, que foi a lançada. Porque as outras foram cometidas contra Cristo vivo, e a lançada não só contra Cristo morto, mas morto pela salvação dos mesmos homens, que assim lhe pagaram morrer por eles. Por isso, mesmo o Senhor, naquele salmo em que se referem todos os tormentos da paixão, só da lançada pediu a Deus o livrasse. Eret eframe Deus anima mea. Não pela dor que lhe houvesse de sentir o corpo, que já estava morto, mas pelo horror que já lhe feria e penetrava a alma, na apreensão de uma atrocidade tão feia e tão ingrata. E essa foi a razão porque não disse que lhe livrasse da lança seu corpo, senão nomeadamente a sua alma. Eruete frame anima mea, Deus. Sendo, pois, esta a mais cruel e desumana ingratidão que jamais se cometeu nem podia cometer no mundo, que não só se convertesse o coração de Cristo no maior e mais consumado benefício, mas que esperasse com o peito fechado até que a lança, como diz São João Crisóstomo, fosse a chave que lhe o abrisse. Porque da mesma ferida
nos comunicasse sem nenhuma reserva os últimos tesouros de sua graça? Não há dúvida que, assim como da parte da ingratidão foi o maior excesso a que podia chegar a fereza humana, assim da parte do amor foi o maior extremo com que a podia corresponder a benignidade divina. E se este é o modo com que o Cristo vinga os agravos, e esta moeda com que apaga as ingratidões, como podia sarar o seu amor com este remédio ou deixar de amar os seus, por mais que lhe fossem ingratos? Suas era gigante mundo infinem Deus. Como? Não havendo aproveitado até agora nenhum remédio natural do tempo, nem o artificial da ausência, nem o violento da ingratidão, antes, tendo mostrado a experiência que com os remédios cresce a enfermidade, e com os contrários se aumenta, como já disse Ricardo Vitorino, qui amores incendium ex alterutra contraditionem magis exaltuat. Também eu parar aqui e deixar de aplicar ou explicar o quarto remédio, se ele não fora tão poderoso e superior na eficácia a todos, que sobre a maior desconfiança pode dar esperança de melhoria. É, pois, o quarto e último remédio do amor, e com o qual ninguém deixou de sarar, o melhorar de objeto. Dizem que um amor com o outro se paga, e mais certo é que um amor com o outro se apaga. Assim, como dois contrários em grau intenso não podem estar juntos em um sujeito, assim no mesmo coração não podem caber dois amores, pois o amor que não é intenso não é amor. Ora, grande coisa deve ser o amor, pois, sendo assim, que não bastam a encher um coração 1000 mundos, não cabe em um coração 2 amores. Daqui vem que, se acaso se encontram e pleiteiam sobre o lugar, sempre fica a vitória pelo melhor objeto. É o amor entre os afetos como a luz entre as qualidades. Comumente se diz que o maior contrário da luz são as trevas, e não é assim. O maior contrário da luz é outra luz maior. As estrelas no meio das trevas luzem e resplandecem mais. Mas, em aparecendo o sol, que é a luz maior, desaparecem as estrelas. Grande luz era o Batista antes de vir Cristo ao mundo. Apareceu Cristo, que era a verdadeira luz. Erat lux vera qui illuminat omne omnia. E que lhe sucedeu ao Batista? Logo deixou de ser luz. Não era ele lux. O mesmo que sucede ao amor. Por grande e extremado que seja, em aparecendo o maior e melhor objeto, logo se desamou o menor. Entre as injustiças que o rei Saul cometeu contra Davi, a mais sensível e a mais sentida dele foi negar-lhe a princesa Micol, que era o preço da vitória do gigante. E não só negar-la, que fora a menor injúria, senão dá-la a seu despeito a Fatiel. E simulou esta dor Davi, até que se viu com a coroa de Israel na cabeça. E a primeira coisa que fez, ou a primeira condição com que aceitou a mesma coroa, foi que Micol lhe fosse logo restituída. Sofriam-se estes câmbios da moeda corrente de cada dia. Conta o caso da escritura, e refere uma circunstância muito digna de reparo. Misite ergo isobosset et tulit ean aviro sui fautiel, secubaturque ean virsus lorans usque baurim. Quer dizer que mandou Isbosete, filho de Saul, tirar a Fatiel, sua mulher, Micol, e que ele a acompanhou chorando até o lugar onde se havia de entregar, e não diz mais. O que agora nota é que neste apartamento chorasse Fatiel e não chorasse Micol. Para Micol chorar, bastava ver chorar a Fatiel, e quando não bastasse, concorriam nele outras duas razões naturais. Não só para chorar, senão para chorar mais. A primeira porque nas despedidas costumam enternecer-se mais os que vão que os que ficam. Assim o temos, por exemplo, em Davi, quando se apartou de Jonatas. Fleverunt pariter David autem amplius. A segunda, porque por ser Micol mulher, é mulher e mulher que se aparta de seu marido, segundo aquela regra da natureza. Uxor amans flenten, flens acrius ipsa tenebat. Pois se Micol, nesta ocasião, tinha tantas razões de chorar, e se apartava de Fatiel, e se apartava para sempre, que era outra nova razão, porque não chorou nenhuma só lágrima. Não chorou porque já não amava, e não ama porque melhorou de objeto.
Faltiel chorava porque perdia Micol, e Micol não chorava porque trocava a Faltiel por Davi. Enquanto Micol vivia com Faltiel, não podemos duvidar que o amasse, porque Micol era princesa e o amor era obrigação. Porém, tanto que lhe falaram nas bodas de El-rei Davi, mudou logo de afeição, porque melhorou de objeto. E se a melhoria do objeto é tão poderoso e eficaz remédio para mudar de amor, não digo eu quão poderoso seria, senão quão omnipotente, no nosso caso, em que a diferença ou a competência não era de homem a homem, senão de homens a Deus, nem de Faltiel a Davi, senão de Pedro e João ao eterno Padre, ut traset ex hoc mundo ad patrem. Comparai-me o Criador do céu e da terra com os pescadores de Tiberíades, o adorado dos anjos com os desprezados do mundo, o infinito, o imenso, o incompreensível, o que só é, e dá tudo o ser a tudo, com os verdadeiramente que eram nada. Como somos todos, e vereis quão temerária esperança seria e quão louco pensamento de quem cuidasse que a vista de tal objeto podia ter lugar, não digo o amor, mas nem a memória dos homens. Contudo, o evangelista, depois de referir essa diferença e de ponderar a mesma desigualdade dizendo ex hoc mundo ad patrem, ainda persiste em afirmar que os homens foram não só amantes, senão os amados. Infine delexit eos. Cuidava eu, e tinha infinita razão para cuidar e para crer que, quando o evangelista disse que Cristo se partia para o Padre, ut trasit ex hoc mundo ad patrem, o que havia de continuar a dizer, em boa consequência, era infine delexit eum. Enquanto esteve no mundo, amou aos homens, delexetet seus qui erant in mundo. Porém, no fim, em que se partiu no mundo para o Padre ex hoc mundo ad patrem, então, com a mudança e a melhoria do objeto, e tal objeto também mudou e melhorou de amor. E não os amou a ele, senão a ele. Infine delexit eu. Assim o cuidava eu. E sem injúria nem agravo do amor dos homens, mas o evangelista, falando da despedida dos homens da partidas para o Padre, o que ele disse? Com assombro da razão e pasmo do nosso mesmo juízo, é que o Padre foi o fim da jornada. Porém, os homens, o fim do amor. O Padre, o fim da jornada. Ut trasit ex hoc mundo ad patrem. E os homens, o fim do amor. Infine delexit eos. Assim o disse São João. E assim o dizem todas as palavras e ações do amorosíssimo Senhor nesta mesma hora de sua partida. Viu tristes o Divino Mestre aos discípulos. Como era justo que estivessem em tal ocasião e tão precisa, estranhando-lhes a tristeza, disse: Se diligeretis me, gauderetis utique, qui avado ad patrem, qui patrem maior me est. Se vós, discípulos meus, me amareis, haveis-vos de alegrar com a minha ida, porque eu vou para meu Padre, que é maior que eu. Parece que da tristeza, neste caso, não se inferia bem o não amar. Antes, Senhor, porque os discípulos vos amam, por isso sentem vossa partida e os entristecem a vossa ausência. Não diz o Divino Mestre, já eu lhes disse, e dai por razão que o Padre para onde vou é maior que eu, qui patrem maior me est. E sendo a minha partida para melhorar tanto de estado de objeto, se eles me amavam verdadeira e desinteressadamente, haviam de poder mais as minhas melhoras para os alegrar, mas a minha ausência para o entristecer. Assim é em lei do amor perfeito e do perfeito amor. Mas pouco depois de que do mesmo Senhor ensinar e seguir este alto ditame, chega ao horto, despede-se, ultimamente dos mesmos discípulos, e foi tal o extremo de sua tristeza que, sem encarecimento, lhes disse que era bastante a lhe tirar a vida. Tristes esse anima mea os que ad mortem. Pois se lhes disse que era bastante tirar a vida, tristes esse anima mea os que ad homem. Pois se os discípulos se haviam de alegrar nesta despedida, por que seu mestre e Senhor vai para o Padre? Por que se não alegra também o mesmo Senhor antes se entristece com tal extremo? Não vai para o Padre que é maior? Sim. Não vai para melhorar tanto de estado de objeto? Sim. Pois,
Por que não são bastante essas melhoras para o alegrar, e basta a ausência dos homens para o entristecer? Por isso mesmo, e pela mesma regra do verdadeiro amor, poder mais a minha ausência para entristecer os discípulos do que as minhas melhoras para os alegrar. É amarem-se eles a si, mas poderem menos as minhas melhoras para me alegrar do que a sua ausência para me entristecer, é amá-los eu a eles. O que neles é tristeza, para ser amor havia de ser alegria, e o que em mim parece que havia de ser alegria, porque é amor, é tristeza. E, sendo estes dois afetos de alegria e de tristeza tão contrários entre si, os objetos de um e outro tão infinitamente desproporcionados quanto vai do Padre aos homens, que à vista de uma razão tão imensa de alegria tem ainda lugar e peso à tristeza, e que no gosto e alvoroço de ir ao Padre, se não afogue, como em um mar ou um dilúvio, o sentimento de deixar os homens? Só no coração imundável de um homem Deus se pôde achar tal constância, e só no seu amor tal firmeza. Mas apertemos bem o ponto e o texto em todo o rigor da teologia. A alma de Cristo, Senhor nosso, nesta vida e desde o instante de sua encarnação, sempre viu a Deus, e sempre foi sumamente bem-aventurada, sem haver momento algum em que deixasse de o ser. Como podia logo a mesma alma, e no mesmo tempo estar triste, e com tanto extremo triste, tristes esse anima mea osciade morte, os teólogos com Santo Tomás, declarando como isto podia ser, distinguem na alma, posto que não tem a parte, uma como parte superior, que é a intelectual, e outra inferior, que é a sensitiva. E deste modo, dividia de si para consigo mesma a alma de Cristo, no mesmo tempo podia estar e estava alegre e triste juntamente. Alegre na parte superior, e sumamente alegre, como bem-aventurada, e triste na parte inferior, sumamente triste, como tão desconsolada e afligida. Vistes o ar encoberto e cerrado de nuvens grossas e espessas que rebatem os raios do sol totalmente, e não deixam lugar à luz a que se nos comunique? Neste caso, a parte superior do mesmo ar é o que olha para o céu, que está toda clara e alegre, e a parte inferior, que está à terra, toda escura e triste. E não em diversos tempos, senão no mesmo, pois, da mesma maneira e no mesmo tempo, a alma de Cristo, pela parte superior, como gloriosa, estava sumamente alegre, e a parte inferior, como afligida e tão afligida, sumamente triste. Estes são os afetos e efeitos contrários que couberam na alma de Cristo, Senhor nosso, enquanto compressor e viador juntamente. E os mesmos ajuntou o amor na mesma alma de Cristo, só enquanto viador. Não sei se com maior milagre. O partir para o Padre e o apartar-se dos homens, ambos foram atos de viador. E sendo os objetos tão infinitamente diversos e desiguais, para que a melhoria do primeiro não eclipsasse os efeitos do segundo, que fez o amor? Ou partiu a alma do amante, que se partia, dando uma parte ao Padre e outras aos homens, ou deu toda aos homens e toda ao Padre, sem a sentir, toda alegre, porque ia para ele, e toda triste, porque nos deixava a nós. Lá disse a sutileza saudosa de Santo Agostinho, no apartamento de um seu amigo, que só lhe ficara a metade da alma, e a outra metade se partira com ele, e que, vendo-se assim meio vivo, meio morto, tinha horror de si mesmo. Mas desse dito ou encarecimento se retratou depois o mesmo Santo Agostinho com razão, porque só do amor de Cristo e de quando se apartou dos seus amados se podia dizer ou considerar com verdade. Assim mostrou a experiência na mesma hora em que se declarou aos discípulos a tristeza da sua alma. Apartou-se o Senhor deles para orar ao Padre, sempre com o mesmo nome do Padre na boca, Abba, Pater. E notam os evangelistas que 3 vezes orou, e 3 vezes veio buscar os discípulos. Interum habit, et oravit tertio, diz São Mateus, et venit tertio, et ait illis, diz São Marcos. De sorte que andava o Senhor no mesmo tempo da oração, vindo do Padre para os discípulos, e indo dos discípulos para o Padre, e tantas vezes dos discípulos para o Padre, como do Padre para os discípulos. Agora conheço o amante divino, com quantas razões duvideis de vosso amor.
vós dividira a alma entre o Padre e os homens, ou dera toda a ele e toda a eles. Quando vos vejo ir para o Padre 3 vezes e tornar para os homens 3 vezes, não só me parece que está dividida a vossa alma, mas dividida, que é mais em partes iguais. Porém, quando ouço o sentimento do que dizeis em uma parte, e a dor do que estranhais na outra, não posso duvidar que falais com toda a alma, e que toda a leva o vosso amor quanto ides, e a toda atrás quando tornais. Mas como pode ser que esteja toda aí a mesma, sendo os caminhos tão diversos e os termos tão opostos? Quando vos apartastes dos discípulos para orar ao Padre, diz São Lucas que a distância foi um tiro de pedra, quanto iactus est lapidis. E se víssemos que uma pedra por si mesma já subia para cima e já tornara para baixo, que diríamos? Fundamento tínhamos para dizer que esta pedra tinha 2 centros. Quereis logo, amante divino, ou dai-nos licença para que cuidemos e digamos o mesmo de vós? Quando ides para o Padre, diremos que um cetro vosso é o Padre, ut trazet ex hoc mundo ad patria. E quando vindes para os homens, diremos que outro centro, também vossos são os homens. E definem delex Deus. Não sei se me atrevo a dizer tanto, só digo que tão pouco com isso dobrou, e tão pouco pode a melhoria do objeto para mudar ou diminuir o amor de Cristo. E para que concluamos este discurso como os outros, com efeito contrário acrescento que, sem embargo de ser o Padre tão infinitamente maior e melhor objeto, tão fora esteve o objeto de render e de levar a si o amor, que antes o amor rendeu e levou a si o objeto. E de que modo? Fazendo que o mesmo Padre, que havia de ser o objeto só amado, fosse ele também amante dos homens. E quando os homens parece que haviam de perder o amor do Filho que se partia, não só conservaram inteiro o amor do mesmo Filho, mas adquiriram de novo o amor do Padre. Ouve e pasmai. O amor com que o Padre e o Filho se amam é de tal qualidade que, assim como são a mesma coisa por natureza, são também a mesma coisa por amor. E quando o Filho se partiu dos homens para o Padre, que sucedeu? Cresceu essa mesma união de amor, e se multiplicou de tal sorte que não só Cristo e o Padre entre si, senão Cristo, o Padre e os homens, todos ficaram a mesma coisa. Nem crer, nem imaginar se pudera tal extremo de união, se o mesmo Cristo o não declarara, como declarou na mesma hora. Despedindo-se o Senhor dos seus discípulos, estando ainda à mesa, depois da Sagrada Ceia, fez esta oração a seu Padre. Non proeis rogo tanto, sede et proeis, quid credituri sunt per verbum eorum in me, ut omnes unis sint, sicut tu pater in me, et ergo in te, ut te ipsi in nobis unum sint. Quer dizer, não só vos rogo, Pai meu, por estes poucos discípulos que tenho presentes, senão por todos aqueles que, por meio de sua doutrina, hão de crer em mim, que são todos os cristãos. E que vos peço é que, assim como nós, por união de amor, somos uma mesma coisa, vós em mim e eu em vós, assim eles em vós e em mim, sejam também uma coisa, pela mesma união. Quem não pasma tendo ouvido tais palavras, ou não tem juízo, ou não tem fé. É porque não parecesse que esta união de amor era só pedida por Cristo em dúvida de o Padre a conceder ou não. O mesmo Senhor testificou logo que ele, em nome seu e no do Padre, a tinha já concedido aos homens. Et ego claritatem quam desiste mihi dedi eis, ut sinque unum sicut et nos unum sumus, ego in eis et tu in me, ut sint consumat in uno. Um e outro texto é tão claro que não há um mister comentos, mas, para a maior satisfação de todos, quero que osais o do doutíssimo Maldonado, cuja autoridade sabem quão singular é todos os que leem as Escrituras. Sensu est, diz ele, et rationem fieri, ut cum pater in Christo unum sit, et Christus unum cum discípulos
discipulis et discipuli unum cum Padre, id est cum Deus sint, qua unitate nulla potest ad esse maior. Oh, se alcançássemos a compreender quão alto e quão divino, quão inestimável foi este último e supremo evento do amor de Cristo, o qual, antes de se obrar, excedia toda a imaginação, e depois de obrado excede toda a capacidade humana. O Padre no Filho, o Filho no Padre, o Padre e o Filho no homem, e o homem no Padre e no Filho. Com uma trindade de pessoas e unidade de amor tão perfeito que o mesmo Cristo lhe chamou consumada. Ego in eis, et tu in me, ut sinte consumat in unum. Mas até os mesmos apóstolos então não puderam compreender tal extremo de união e amor, e por isso lhes disse o mesmo Cristo que depois de alumiados pelo Espírito Santo, o conheceriam. Illo Dei vos conoscestes, quia ego sum in patre meu, et vos em me et ego in vobis. Fique logo por última conclusão, que mal podia a melhoria do objeto mudar o amor de Cristo para com os homens, pois, em vez de o mudar nesta mesma partida para o Padre, o melhorou de maneira que até o mesmo amor com que Cristo ama o Padre e o amor com que o Padre ama a Cristo se uniram em um amor para mais e mais os amar. Ut treceat ex hoc mundo ad patrem infinem delexit eius. Eis aqui, fiéis, como nenhum dos remédios que costumam acabar ou diminuir o amor, nenhum dos contrários que o costumam contrastar e vencer, foi bastante para que o intensíssimo amor com que Jesus nos amou e ama, não digo se esfriasse ou se enfraquecesse, mas se remetisse a um ponto, servindo só o poder dos remédios para mais os acender, e a força dos contrários para mais fortemente os triunfar. Venceu o seu amor o tempo, venceu a ausência, venceu a ingratidão, e até da melhoria de um tão incomparável objeto não pôde ser vencido. Julgue agora a nossa obrigação. Se quando se rendem ao mesmo amor todos os contrários, será justo que resistam os seus, e se na hora em que morre de amor sem remédio o mesmo amante, será bem que lhe faltem os corações daqueles por quem morre? Amemos a quem tanto nos amou, e não haja contrário tão poderoso que nos vença, para que não perseveremos em seu amor. Se ele nos amou por toda uma eternidade, por que o não amaremos nós por tão poucos dias, e tão breves, como são as da nossa vida? Aprenda a fraqueza da nossa virtude, ao menos da constância dos nossos vícios. E pois não basta o tempo a nos mudar dos pecados, não basta tão facilmente a nos mudar do arrependimento deles. Não tem o nosso amor o contrário da ausência que vencer, porque sempre temos ao mesmo Cristo, enquanto Deus, enquanto homem, presente. E se a sua presença se não deixa ver de nossos olhos, não seja motivo de diminuir o amor, o que lhe foi traça de acrescentar às saudades. Lembremos-nos todas as horas de quem hoje, a esta hora, se nos deu todo a si mesmo, e amanhã, antes desta hora, estará morrendo por nós em uma cruz. Ele, de tantas ingratidões, fez motivos de mais nos amar. E nós, por que não faremos de tantos e tão imensos benefícios? Que nos fez um tão bom Senhor para que o ofendamos? Oh, que ingratidão tão desumana, que ingratidão tão indigna de feras, quanto mais de criaturas com uso de razão. A quem te criou, a quem te remiu, a quem tanto te amou, não amas? A quem te comprou com o sangue do céu e te tirou do inferno, quantas vezes o ofendeste? Tens ainda coração para o tornar a ofender? Que amamos cristãos, se não amamos a Jesus? Que objeto mais digno de ser amado? Que objeto que compita com ele? Não digo na igualdade, senão na semelhança. Toda outra formosura em comparação da sua não é fealdade. Toda outra grandeza não é vileza. E todo outro nome de bem não é mentira. Indigamo-nos dos que trocaram a Cristo por um malfeitor e do que o vendeu por preço tão vil. E será bem que nós o trocamos e vendemos ainda mais vil e afrontosamente.
Ah, Senhor, que só o vosso amor, que não teve remédio, pode ser remédio das loucuras do nosso. Remediai tantas cegueiras, remediai tantos desatinos, remediai tantas perdições. E pelo amor com que nos amastes no fim, tenha hoje fim todo o amor que não é vosso. Esta é, amoroso Jesus, esta é só a mercê que, por despedida, vos pedimos nesta última hora vossa. Lembrai-vos, enfermo divino, que estais nos últimos trânsitos da vida. Não vos esqueçais de nós em vosso testamento. O legado que esperamos de vossa liberalidade, como criados, e a esmola que pedimos da vossa misericórdia como pobres, é que nos deixeis, pois nos deixais alguma parte do vosso amor. Amanhã vos hão de partir o coração, repartir dele conosco, para que de todo o coração vos amemos. Oh, quanto pesa nesta hora, e para sempre, de vos não ter amado como devíamos. Nunca mais, Senhor, nunca mais. Só a vós havemos de amar de hoje em diante, e posto que em vós concorram tantos motivos de amor e tão soberanos, só a vós, e por seres quem sois. Assim prometemos firmemente a vosso amor, e assim o confiamos de vossa graça. E só para que vos amemos eternamente, na glória. Amém. Padre Antônio Vieira, sermão do mandato, 1643.